Essa, essa oficina é ministrada pelo Cultura nas Redes 2 e pelo Governo Federal do Rio de Janeiro. Seguimos, então. Nós vamos falar hoje, eu já vou falar de cara sobre o aplicativo que eu uso muito, que é um Shot. Alguém já conhece? Então, Isso, sim. esse app é surreal de bom e ele é completamente free, onde eu produzo minhas coisas. E sobre dele eu vou falar algumas ferramentas que são completamente gratuitas e vamos falar um pouco sobre a fotografia e sobre os frames também, que é o posicionamento de ângulo, enquadramento, o que cada plano quer passar na sensação. Então, vamos seguir. Junto a uma apostila. Deixa eu abrir a apostila aqui. Essa apostila depois a gente tem acesso. Eu vou jogar essa apostila lá no nosso grupinho. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver daí? Sim. Sim, sim. Beleza. O cinema, desde a sua criação com a inovação científica, lá no século XX e até os dias atuais de hoje, né? E que nós reconhecemos como arte, meio de comunicação e entretenimento, se aprimorou das técnicas e equipamentos e ganhou sofisticação em relação às histórias a história contada e assuntos que abordam. O que relata aqui? Aqui está dizendo que dentro desse tempo, muita coisa mudou no cinema. Hoje nós conseguimos ver vários longa-metragens, curta-metragens feitos só com telefone, que eu também vou botar aqui para que vocês possam assistir. Com a evolução da linguagem e o aparecimento de diversos modos da captura de imagem e som, o cinema, como chamamos de primeiro parágrafo, torna-se linguagem audiovisual. Isso quer dizer que, independente da tecnologia adotada, existem algumas regras para que o espectador compreenda a mensagem a qual se quer passar. Desculpa, qual é o nome do senhor mesmo, que está na conta da Luciene? Cláudio Salles. Cláudio Salles. Senhor Cláudio, o senhor viu aqui o que quer dizer, ó, que independente da tecnologia adotada, ou seja, qualquer telefone você consegue produzir. O que importa é a mensagem que o senhor quer passar, entendeu? Então, nós que somos artistas independentes, não tem que ficar dependendo da tecnologia, tem que fazer com que tenha em nossa mão. É só saber os planos certos, a fotografia, o que cada frame quer passar, o figurino, o toque a cor da imagem, isso tudo. Mas vamos seguindo. Assim como um livro tem suas regras, assim como a música as tem, cada linguagem se utiliza de artifícios específicos para expressar a mensagem da melhor forma. A produção cinematográfica, que originou o aprimoramento da linguagem, trata-se da captação de imagens com um ou mais posicionamentos de câmeras de frente à sua situação cotidiana, como as famosas cenas de Saída de Fábrica e O Trem dos Irmãos Lumière. Nesses primeiros filmes, o cinema ainda tem seu nascimento. Ele era visto como um truque, tal como aqueles que os mágicos e os ilusionistas fazem. A exibição do cinema acontecia em aparelhos individuais e, posteriormente, em lonas de quermesses e outras festas populares como mais uma atração. Ou seja, eles faziam cinema, mas pelo lado festivo, e depois virou uma profissão de fato. Como a curiosidade pela imagem em movimento era, nesse início, o principal motor de interesse do público, as conversas e comentários durante as projeções eram comuns, e podemos caracterizá-los como os primeiros debates cineclubistas. Eu não sei se na cidade do Cláudio aí tem... A galera se junta para poder fazer cineclube, Cláudio?
Você é de São Salvador, não é? Não, não, não. Eu sou. Não, É o outro Cláudio. Paulista. desculpa, Tá. porque tem É, dois Cláudio, eu queria saber. é Cláudio, é Niak? É, Qual é o seu sobrenome? Niak, isso, Niak, beleza. Niak, isso mesmo. Rapaz, na verdade, o que tem aqui alguns amigos, eu tenho alguns amigos que a gente sempre está produzindo algumas coisas, criando alguns curtas, a gente está juntando de vez em quando, a gente tem que estar discutindo um pouco. Só isso, aqui em Salvador a gente só está fazendo isso. Antigamente, bem antes que eu fiz alguns cursos quando estava aparecendo antes da pandemia, né? Aham. Depois dessa pandemia, vocês sabem como foi que aconteceu, aí ficou desse jeito. Mas a gente sempre está nos encontrando. Isso é muito importante, se juntar com a galera para fazer as Sim, sim. experimentações, né? Mas Sim, sim. vamos seguindo. Aí eu vou chegar numa parte que eu acho muito interessante, que é o roteiro. Como que se baseia um roteiro para que ele possa ter uns plots twist, por mais que sejam esses vídeos até que rolam no Instagram de 1 minuto, com começo, meio e fim, e que seja atrativo e não seja uma coisa arrastada, muito lento, monogâmico, que possa dizer assim. O roteiro ele tem que partir do olhar cronista. Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu acho que nós devemos sempre passar a verdade do que a gente sente, do sentimento exposto ao papel e depois decupado. Vamos lá, né? Na prática, como se diz, o roteiro cinematográfico é algo a ser seguido durante a realização de um filme. É onde se encontra todas as informações necessárias para que os integrantes da equipe técnica do filme possam trabalhar de forma harmoniosa, visando a máxima fidelidade ao tema e estatística imaginados. É sempre bom lembrar que o roteiro não é uma obra acabada. Assim, precisa ser feito para que todo o seu conteúdo saia do papel. Isso é muito importante. Todo o conteúdo saia do papel, nem sempre sai, e sempre entra coisas novas durante uma filmagem. Entendeu? Porque às vezes é uma variação dos atores, às vezes você pega uma técnica de um ator, ou uma intenção de uma cena, e ela casa muito mais do que o que está escrito no roteiro. Vocês estão conseguindo entender, compreender? Sim. Entendeu? Que às vezes o roteiro, ele nem Sim, sim. necessariamente ele nem parte muito do papel. Eu costumo dizer que o roteiro é mais uma base. Mas é o meu modo de trabalhar também. Tem diretores que gostam de uma coisa mais à risca. No roteiro, define-se o fio condutor do filme, ou seja, qual a história principal a ser contada, bem como as tramas paralelas, caso existam, mas sempre existem. No caso do filme de documentário, o roteiro deve sugerir informações como locais de filmagens, que nós chamamos de locações, hora da filmagem, de dia ou de noite, que é diurna ou noturna, né? E qual o conteúdo dos planos que serão filmados. Isso já é parte da decupagem do roteiro. No caso de haver entrevistas, é necessário acrescentar uma pauta, como as perguntas a serem feitas ao entrevistado. O roteiro deverá transcender qual é o clima do filme, para que toda a equipe que tenha atendimento da proposta do diretor. O conflito de fator primordial em qualquer história que se propõe a prender a atenção de quem está acompanhando, em roteiro não é diferente. O espectador deve sentir-se seduzido e permanecer na sala de projeção até o desfecho do filme. Ou seja, o que eu falei lá no início, do olhar cronista, de você botar o olhar cronista, o sentimento no papel e tirar esse sentimento do papel e jogar para os atores. O conflito é o fator primordial em qualquer roteiro, em qualquer história. Em qualquer história, em qualquer roteiro. Que se proponha a prever a atenção de quem está acompanhando. Um roteiro não é diferente. O que eu faço? Eu gosto sempre de botar um ápice no começo do roteiro, depois vim destrechando esse ápice, jogando ele para o meio, de novo outro ápice,
Aí destrincha mais um pouco e joga o ápice maior no final. Porque eu acho que o primeiro, aqueles 10 primeiros segundos, é o que prende o espectador. Ali você ganha. Se você prender o espectador em 10 segundos, ele vai assistir tudo. Num roteiro, as situações, lugares e personagens sempre fortalecerão o conflito. Assim, a expectativa é gerada para que ela seja resolvida. É preciso que as situações que farão com que o conflito seja resolvido sejam dispostas ao longo do filme, para que o interesse do espectador seja mantido à conclusão da história. Na estrutura clássica de um roteiro de um longa-metragem, temos como tônica a divisão em 3 atos, mas cada filme tem sua especialidade. É o que eu falo, não existe uma regra. Por mais que na apostila, na didática, faça com que nós façamos um roteiro em 3 atos, isso pode circular. A métrica pode ser completamente diferente. Eu gosto de trabalhar com mais de 3 atos, por exemplo, até num curta-metragem. Essa separação vai variar de acordo com a estrutura dramática estabelecida pelo roteirista. Construído a narrativa em 3 atos. Temos o primeiro, a apresentação das personagens e o mundo com o qual elas vivem. Isso é sempre importante, apresentar o personagem sempre no início, mas botando um ápice nesse personagem, o mundo que ele vive. E o segundo ato evidencia os conflitos porque passam os personagens. Então, nesse segundo ato, eu já gosto de puxar um pouquinho para o primeiro. O primeiro ato bebe um pouco do segundo. Vocês estão conseguindo compreender? É porque eu falo um pouco rápido. Tá tranquilo. Tá conseguindo compreender? Então, vamos lá. Tá, tô conseguindo. O terceiro ato... O terceiro ato, caracterizado por definir as mudanças por que passarão os personagens. Aí é sempre bom a gente botar uma evolução dos personagens. O objetivo, o porquê dele estar ali, como que ele... Eita, nossa aula vai acabar em 10 minutos, cara. Como que ele destrincha o conflito dele e como que ele tem evolução. Para o terceiro ou quarto ato que seja, para saber se ele vai ter um final feliz, um final cômico. Isso aí vai muito do roteirista, é muita liberdade artística, né? O terceiro ato é caracterizado pela música passaram. O terceiro ato salva ou condena, o que eu estava falando ali atrás. Nele temos o clímax, como preferirem, em que toda a tensão gerada pelos conflitos apresentados na caminhada para a resolução causada profundas mudanças na personagem, a fim de criar uma moral da história. No caso de documentário, depois de minuâncias pesquisas sobre o tema a ser desenvolvido no filme, trabalha-se como uma pauta onde entrevistas e imagens a serem captadas são definidas e conduzirão o processo, sempre prevendo brechas e acontecimentos espontâneos não planejados. Além do conflito, a construção da personagem é complexo e primordial. São eles que darão vida ao filme. Quando se escolhe ou constrói personagens, há que se pensar basicamente em 3 aspectos: o que se fala, o que ele fala, o que falam dele e o que ele faz. Ou seja, o que ele fala, o que falam dele e o que ele faz. Na construção dos aspectos, a personagem se torna complexa, interessante, sobretudo, humana. Ou seja, aqui está falando para trazer a humanidade para o personagem, para não ficar uma coisa robótica ou criar uma narrativa para ele, como eu posso dizer, para que ele não seja interpretado. Entende? Porque isso aí, tudo bem que é um trabalho do ator, mas quando se passa para um roteiro, a humanização da personagem, o ator vai lá e humaniza ele, para não ficar uma novela mexicana, entende? Aí, vamos lá. Aí, alguém tem uma dúvida até aqui? Que nós vamos mudar um pouco de roteiro? Agora nós vamos falar de plano. Esse primeiro ato falou sobre o roteiro. Oi? Esse primeiro ato que você falou
explanou foi sobre roteiro. É, eu não entendi direito. Repete para mim, por favor. Essa primeira fala sua, Ah, até aqui, né? Então você está falando sobre roteiro, não é isso? sim, sim, senhor. Ah, tá. Não tá. Beleza. Entendeu? Mas ficou alguma dúvida sobre o ponto do roteiro, do clímax, do primeiro, segundo, terceiro ato, como construir um roteiro? Não, não. Tá tranquilo. Tudo bem, então. Seguimos, então. Agora eu vou falar um pouco dos planos. O que cada plano quer passar. O plano está para um filme assim como a frase está para um livro. Um plano está contido na cena e a cena no filme. É o que dita a forma como a história é contada. Cada plano deve ser um motivo para existir. Deve sempre ter a intenção de contribuir com a narrativa. Aí vamos lá. Olha só, vocês estão conseguindo ver esse quadrado aqui com uma casa e duas pessoas ali embaixo jogando bola? Vai? Hã? Sim. Então, nesse plano, a câmera enquadra todos os elementos de cena, Uhum. personagens e etc. Aqui ele está dizendo que é um plano geral, é onde se bota a câmera no tripé, ou até mesmo na Steadicam, e você abre o plano todo. Ou seja, aqui está sendo contada muitas histórias. Um plano conjunto é um plano ligeiramente mais aproximado que o geral, que chama mais atenção para o ponto principal da cena, como o diálogo, por exemplo. E justamente nesse plano, o plano conjunto, é como se fosse um plano médio também. É onde ele dá a narrativa da cena e onde ele prende mais atenção. Entendeu? Ele prende mais atenção que ele é um plano... É um conjunto fechado, mas é meio que um plano médio. O plano PA, que é o plano americano. Enquadramos os personagens... Realmente passou um pouquinho. É. Enquadramos os personagens a partir da metade da coxa. É um palmo acima do joelho. O nome sugerido para os filmes de Bang Bang americanos, pela necessidade de mostrar o revólver na cintura do personagem e a cena do duelo. Ou seja, já é um plano mais fechado. É como que... Vocês já assistiram Django Livre, que é do Tarantino? Muitas vezes. Então, esse filme é sensacional, né? Ele trabalha muito nesse plano americano. Quase todos os filmes dele. Porque já é um filme que prende mais a atenção pela questão da violência, da arma. Então, tem muitos planos americanos e muitos planos fechados e médio. Ele trabalha nessa linha. O plano médio é enquadramento. O plano médio é quando enquadramos os personagens a partir da cintura, da altura da cintura até 4 dedos acima da cabeça. Ele já te dá um ar mais de sofisticação e, posso dizer, um ar mais soberbo. O PP é o plano próximo. Esse é sensacional. Esse é o que dá mais o clímax da cena. É quando enquadramos os personagens na altura do peito até 2 dedos acima da cabeça. Nós usamos muito esses planos quando é um ápice de cena onde o personagem pode ser que ele morra, que ele entre em um colapso de emoção muito grande. Eu gosto de usar muito o PP e o plano fechado para o final. O close é aquilo, né? É quando deixamos o enquadramento no rosto do personagem meio palmo abaixo do queixo e meio palmo da cabeça, acima da cabeça. É onde se passa a maior intenção. Agora, o grande close, o close-up, ou big close, também é muito bom, que é o enquadramento do rosto do personagem, da ponta do queixo até o meio da testa. Esse também eu gosto de usar muito no final. O plano detalhe é quando queremos detalhar qualquer assunto, ou, por exemplo, um olho da personagem, a letra de um livro, a mão, etc.
Ou seja, nós vamos trabalhar muito plano de detalhe também na questão da fotografia, porque nosso curso aqui, nossa oficina, ela tem uma duração muito pequena, são 4 encontros só. Aí eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisas aí que vai usar muito plano de detalhe. Claro, vocês vão ter a criação, a liberdade artística de vocês, mas eu gostaria de dar uma dica para que possamos trabalhar com plano de detalhe para poder fazer uma narrativa melhor. Mais para frente vocês vão entender. Agora, o plongé é quando a câmera é colocada acima da linha do olhar do personagem, registrando a cena do alto, vertificamente, de cima para baixo. Quando se usa um plongé, por exemplo, de cima para baixo, dá a intenção do espectador de ser muito superior à personagem. Então, vamos dar um exemplo aqui, se fosse um mendigo, a gente fosse filmar um mendigo. Por que o mendigo fica muito deitado na rua? Porque ele vê a sociedade sendo muito superior a ele. Estão conseguindo compreender? Porque a pessoa olha de cima para baixo. E o contraplongé é como se a gente estivesse na situação de um mendigo, como se fosse o cachorro do mendigo olhando para o mendigo, entende? Que ele dá um olhar de resposta, entendeu? Possamos dizer que é uma subsociedade. É quando você quer botar o personagem, o contraplongé é como você quer botar o personagem inferior. O contraplongé é o olhar da personagem para você, entendeu? Para o espectador. Compreenderam? De baixo para cima, de cima para baixo. Isso é até meio triste isso. É meio triste. Eu também, quando eu comecei a ler, eu fiquei bem triste. Porque o professor usou os mesmos termos que eu estou passando, eu fiquei bem na bad. Daí, assim, são cenas do seu cotidiano que você passa, né, que você assim, de teatro. Oi? O áudio do senhor está falando um pouco. Vou tirar aqui. Pode falar, melhorou. Então, você é de teatro, né, de cinema, não é isso? Certo. Então, não sei se você conhece a Jéssica Barreto. Conheço minha amiga. Ela está trabalhando comigo na produção. Pois é, então, ela que me enviou esse convite, entendeu? Entendi. Aí eu entendi ali, né? Você vai aprender a fazer filmes, né? Maneiro, legal, pelo celular, entendeu? Então, na minha cabeça, seria alguma coisa assim, né? De pegar um celular e tal, assim, igual tem essas coisas por aí. Mas eu estou vendo que vai chegar nesse termo, né? E vocês são de teatro, de cinema, então mostrando uma mais profunda. Mas eu estou gostando. Não, nós vamos chegar nesse campo. Eu só estou fazendo uma apresentação para que possa ter uma noção de usar as ferramentas. Mas para o que o senhor deseja, também funciona muito. Esses vídeos que o senhor vê na internet, até mesmo no Instagram, de 1 minuto, eles usam isso de enquadramento, de plano, e até tem um roteiro. Entendeu? Sim. Por isso que eu estou gostando. Tá. E o Niaka, o nosso amigo Niaka, ele conseguiu pegar bem? Aqui, pode falar uma coisa? Pode falar. Oi. Engraçado, como você começou a narrativa, mostrando ângulos, assim, filme assim, assado e tal. Pai, eu tenho 62 anos. Né? Então, assim, eu morava no interior de Minas. Né? Lá na minha cidade, tinha 2 cinemas. Hoje já não tem, virou tudo igreja. Mas tinha 2 cinemas. Então, assim, eu via filme. A primeira vez que eu fui no cinema, minha irmã me levou, foi assistir um
filme, se não me falha a memória, sei lá, alguma coisa assim, Sansão e Dalila, alguma coisa assim, viu? E mostrava aquele... Aí parecia o mar, né? Aquele mar, o mar azul, aquela coisa toda, tal. Fiquei encantado com aquilo. Muito bem. E como está em Minas, a primeira vez que eu fui para a praia, fui lá no Espírito Santo. Uhum. Aí, quando fui para o Espírito Santo, praia, aí já tinha uma idadezinha, 15 anos, 17 anos, aquela coisa de excursão, de colégio. Eu acho que o senhor travou. E tal, roda, chega no Espírito Santo, 5 horas da manhã, chega na praia de Marataízes, aí vem aquela água barrenta. Marataízes, o famoso abacaxi de Marataízes. Aí chega aquela água barrenta, pô. No cinema eu vi o Mar Azul, porque então me enganaram, alguém me enganou nessa história. Mas depois eu fiquei sabendo que não. Eu acho que o áudio do senhor está travando. O áudio do senhor está travando. É isso. E o Cláudio? Que você fez a questão... O Cláudio Niaca. Sim, Niak. Niaki, perdão. Niaki. Niak. Até o final eu consigo gravar. E o que você está achando? Conseguiu compreender? Sim, com certeza, achei muito bom, estou gostando, estou me interessando bastante. Apesar dessas coisinhas que sempre acontecem, a questão de caiu, o áudio ficou isso, que isso. Não, isso é natural, porque a nossa internet brasileira, me desculpe o termo, é uma porcaria. Verdade. É uma porcaria. Isso aí atrapalha tudo. Mas, quanto isso, está ótimo. E eu tô em 3 Wi-Fi e mesmo assim não parece que quando é para acontecer, tudo para de funcionar. Eu acredito. E só acontece na hora que a gente precisa. Uhum. Mas tá bom. Eu estou gostando bastante. Então, vamos seguindo, então. Vamos sim. Nós paramos no Contra-Plongée, né? Que o seu Cláudio aí ficou triste. É triste mesmo, infelizmente. Aí, vamos seguindo. Esse plano aqui é um plano que eu gosto muito também, ó. É o zenital, é o famoso PZ, onde a câmera é colocada no topo do alto do cenário e aponta diretamente para baixo. O nome zenital vem de zenite, que é o ponto central do céu quando olhamos diretamente para cima. Ou seja, esse plano ele causa uma sensação de comodidade. Como está aí no desenho de um rapaz deitado na cama, ele dá uma sensação de cansaço. É quando os filmes mostram tipo, o mundo, o planeta aqui, Terra, né? Mostra de cima, do céu, é como eles tivessem um outro olhar sem ser do humano. Vocês estão conseguindo compreender? Entendeu? Esse é um olhar superior ao máximo. É como usam no drone. Aí vamos lá, para os movimentos de câmera. Para dar maior agilidade e unanimidade ao filme, podemos utilizar de alguns movimentos de câmera. São eles a panorâmica, que é quando a câmera, sem sair do próprio eixo, fitada no tripé ou no ombro, movimenta-se de um lado para o outro. Ou seja, ela segue uma linha. Ela só vai de um lado para o outro no tripé. Esse é o plano. O traveling é quando a câmera é movimentada de um carrinho, uma Steadicam ou a mão mesmo, para os lados, de frente para trás. Agora, muitas séries são gravadas assim, que a gente chama de câmera solta, que é a câmera na mão, quando o personagem vai correndo, o ator vai correndo, e ela vai no ombro do personagem, para dar uma sensação de ambientação para o espectador. É como se ele tivesse
naquele mundo. Eu posso chamar também como a própria câmera nevosa, ou já é outra linguagem? Câmera o quê? Nevosa. Pode, o termo é livre, a câmera nervosa. Não, é porque eu conheço por câmera nevosa. Não sei se seria a Não, mesma forma. Não sei. é a mesma forma, eu ouço a galera dizer também. Mas é como. Sim, No didático não é, mas ela funciona também, a câmera nervosa. Ela dá uma. sim, sim. Eu como tenho 30 anos, essa modalidade vem sendo usada de uns 10 anos para cá. No começo me deixava um pouco agoniado. Não sei se vocês tinham essa sensação também. Tem. Dava um certo nervoso, até eu me acostumar demorou um pouco. E tem um chicote também, que é aquela muito rápida. É que ela só dá um frame, que é a sensação, que é o movimento de uma moto, de um carro em alta velocidade. Aí, até que vocês pegaram, que eu vou falar um pouco de lente agora também. Peguei sim. E o senhor Cláudio, tá conseguindo? Não, tô. Então, as lentes, há 3 tipos de lente utilizada no cinema. As teleobjetivas, as normais e as grandes angulares. Todas as características especificamente que contribuem em cada tipo de plano e linguagem a ser utilizada no filme. Ou seja, nós aqui só vamos trabalhar com nós vamos trabalhar só com as normais, que é aí que já vem no telefone. Nós só vamos mexer em algumas coisas nela e no telefone mesmo. A teleobjetiva é uma lente fechada, o que possui uma grande profundidade de campo, no caso, o foco, o que torna muito utilizada. Por exemplo, quando se quer deliminar a atenção do espectador unicamente para o objeto ou o ator filmado, deixando todo o resto de fora do foco. Ou seja, essa lente, ela geralmente é usada numa Canon ou até uma Nikon, ela se chama de 50 milímetros, onde o foco dela é só no ator e o resto fica tudo embaçado atrás. A teleobjetiva é um tipo de lente fechada. Não possui grandes profundidades de campo, no caso foco, o que torna muito utilizada, por exemplo, quando se quer deliminar a atenção do espectador ultimamente para o objeto ou autor filmado, deixando todo o resto de fora do foco, que é a mesma coisa também, praticamente. Macro é uma objetividade que permite que façamos o foco em câmera bem próxima do assunto, possibilitando, por exemplo, filmarmos de um formigueiro como se estivesse dentro das formigas, porém, pouquíssimo profunda de campo. Ou seja, é uma lente macro que não serve para a gente fazer, por exemplo, em plano sequência ou um plano médio, um plano aberto, que é aquele primeiro que nós vimos lá. É normal. Normal é um tipo de lente que imita o ponto de vista do olhar humano. Essa normal é o que nós vamos trabalhar, que é o olhar cronista. A grande angular aberta, a grande angular possui uma profundidade de foco mais ampla, o contrário da teleobjetiva. Quase tudo que estiver em quadro fica visível. Esse tipo de lente cria uma falsa relação de distância entre dos 2 objetos filmados, tanto o ator quanto o objeto, os 2 atores da frente e a figuração atrás. Vamos dar um exemplo assim. A grande angular possui uma profundidade de foco mais ampla, ao contrário da teleobjetiva, que quase tudo que estiver em quadro fica visível. Esse tipo de lente cria uma falsa relação de distância entre 2 objetos filmados. Vamos lá. A grande angular é como... Não sei se vocês já ouviram falar na famosa olho de peixe. Tinha uma pessoa andando ali, ó. Aquele cara de baixo. Essa lente aqui, ó. É uma lente dessa. A olho de peixe, deixa eu ver se dá para fazer isso aqui nessa câmera, para vocês terem... É sério?
Ela deixa como se fosse ficasse redondo, entendeu? Como se fosse mesmo um olho de peixe. Ela não vai abrir agora, tá de sacanagem? Fechou a câmera, né? Fechei. Tá fechado. Deixa eu ver se funciona aqui. Ela fica mais ou menos assim, entendeu? Ó, assim. Essa é a famosa olho de peixe. Ela é usada muito, muito em clipes. A olho de peixe nada mais é do que uma grande angular mais aberta. Tão aberta que tudo que estiver nos cantos de quadro fica distorcido. É uma lente de efeito muito... Aí, ó, o que eu disse, muito utilizadas em videoclipes. Ou seja, aí vamos partir da prenúncia, do qual o eixo de câmera eu vou deixar para a próxima aula. Alguém aí manja um pouco de roteiro, de escrita? Como é que eu acho que alguém falou no chat? Eu, particularmente, não. Eu não conheço, não manjo tanto assim, não. 6 pessoas participando. 6? Ainda pouco, né? Pouco, né? Flopou. Perdão, estava lendo o chat aqui, a Natália está falando. Sou nada boa. Vai ficar. Quem falou que não? Cláudio Niak. Paulo Niak. Eu escrevo, tipo, para mim, eu não... Mas é isso. Mas você está disposto a se aventurar? Pode ser. Pode ser? Então, eu vou botar aqui. Na próxima aula... Não. Na próxima aula, eu quero que vocês escrevam um roteirinho de 3 minutos para que a gente possa desenvolver um curta-metragem. Pode ser? Aí a gente... Pode ser. Seu Cláudio, o senhor consegue fazer um roteirinho também de 3 minutos? Bom, pode ser tema diverso, uma coisa que vai na Não. mente, né? Livre. O que o senhor... Aquele lance que eu falei lá atrás, no começo da aula. O olhar cronista. Vou me esforçar. É isso. Natália, você consegue? Não, você falou, consigo. Digita Não, no Natália, não tem tema nenhum, não. É o que você sentir, o que você quiser falar. Rafael, tem o Rafael aí também, JF. Digita fala, tô aqui. Estou presente. Como é que eu digito? Rafael JF deve ser porque deve morar lá em Juiz de Fora. Rafael? Bom, acho que o Rafael... Acho que Você consegue, Rafael, escrever um roteirinho pra gente de 3 minutos? Sim. Eu vou estar mandando essa apostila no grupo. Aí... pode tentar, é isso, é livre. O que vocês quiserem falar. E a partir daí nós vamos... eu falei que sim, eu posso tentar. Né, time? Consegue, conta a história já. 2 cachorrinhos muito Foram legais passeando no parque. foram passear no parque. Estão sendo falados até hoje. Rafael, se você puder desligar o microfone um pouquinho, que está vazando aqui para a gente, aí tá tirando um pouco do foco. Pronto. Valeu, obrigado, meu amigo. Aí tá. Eu vou pedir para que vocês também possam baixar o InShot. Alguém já tem um InShot aí no telefone, além do Niak?
Eu não sei nem o que é isso. É um aplicativo. O senhor consegue olhar o chat aí? Eu vou botar o nome aqui. Olha aí no chat. InShot, é isso? Isso, InShot. O senhor baixa ele, que nós vamos trabalhar em cima dele. Ele é gratuito, tem algumas versões premium, mas nem precisa. O que tem ali já dá para a gente trabalhar bastante. Tá, então eu baixo ele no celular. Isso, baixa no celular. Beleza. Tá beleza? Aí vamos seguindo aqui. Aí vai ser para a próxima aula? Para a próxima aula que eu vou mostrar um pouco das funções dele. Deixa eu ver, tinha uma coisa mais que eu queria falar aqui. Aqui é importante. Não, mas isso aqui eu vou falar durante os modelos. Quando a gente fizer o roteiro. Eu vou pedir para que vocês possam fazer o roteiro e vou também mandar alguns curtas-metragens para vocês assistirem. E nós vamos discutir sobre esse curta-metragem. Aí você vai vir por esse InShot? Não. Eu vou mandar o link do curta-metragem no grupo que nós estamos. E semana que vem nós vamos ler o roteiro de vocês e vamos discutir sobre esses curta-metragens. Aí eu quero que vocês analisem também tudo que foi dito até aqui, que é plano e roteiro. Tudo bem? Sim. Pronto, tudo bem. Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas deixa que eu estou bastante... É uma pergunta bastante avançada, vou aguardar um tempo dele. Oi, pode perguntar. Não, a minha curiosidade é a questão da... Se eu utilizo o aparelho para fazer a gravação, a questão da luz, como seria a luz que eu iria utilizar, mas porque essas coisas seria... Pode falar. Sim, não, seria tipo... Como seria? Não, mas isso eu tenho certeza que é no decorrer do... Então, isso é no decorrer. Eu sei. É porque eu estou bastante, já estou empolgado demais. Isso é muito bom. Então, vai ser no terceiro encontro que eu vou falar de iluminação. Primeiro, nós vamos partir do roteiro. Aí, depois, nós vamos manusear, aprender sobre o aplicativo e, a partir daí, que eu vou entrar em iluminação. Entendeu? Mas da forma que nós vamos trabalhar aqui, vai ser muito à luz natural e algumas técnicas que eu vou ensinar para a gente fazer a correria aí com o que a gente tem. Entendeu? Pronto, maravilha. É isso. Aí, no último encontro... no último encontro, eu quero fazer com que possamos apresentar nossos curtas-metragens, né? Vamos lá, deixa eu ver só se eu não esqueci de pontuar mais nada. Natália, você ficou alguma dúvida referente a tudo que foi dito aqui, roteiro e planos? A Natália e o Rafael também. Show. Natália pegou. Agora falta só o Rafael falar. O Rafael acho que não está mais aí, não. Mas, enfim, vamos seguindo, então. Rafael está aqui. Você conseguiu, Rafael, pegar sobre o roteiro e sobre planos? Show, beleza. Sobre o som, aqui, ó, eu vou passar logo isso aqui também, que isso aqui vai ajudar lá na frente. A técnica de som, responsável pela gravação do filme. A decupagem do som detalhada
detalha equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento do trabalho e captação do som direto. Os profissionais da área devem conhecer recursos que editam o som, dispõem para muni-los de material editável. Ou seja, tem que ter uma equipe no som para fazer o boom, e esse som ele vai para uma linha de edição também, para tirar ruídos, efeitos sonoros que não condizem com a narrativa. Geralmente, fica uma galera bem especializada nisso, e automaticamente, pelo boom, a galera já vai fazendo... Não sei se vocês já viram no cinema, a galera já fica com fone de ouvido. Ali ela já está vendo o que serve e o que não serve, para limpar ou não. Às vezes, o áudio ficou ruim, volta a cena toda. Indiferente se a fotografia ficou bom ou não. E nunca se deve gravar com o telefone, por mais que tenha aplicativos aí, com o telefone assim aberto. Por mais que ele tenha 2 entradas de alto-falante. Aí eu vou ensinar um macete para vocês, que se dentro do roteiro que vocês vão construir, se tiver diálogo, pega o telefone, bota um fone de ouvido e prende um fone. Deixa eu achar um fone meu aqui, calma aí. Prende um fone, eu não estou sem fone aqui, na camisa, ou num cordão, ou até numa fita crepe. Entenderam? Entendi. Cadê tá. Aí tem a direção... Vem por dentro da camisa ou por fora? É sempre bom esconder, né? Por dentro da camisa. Ou se tiver alguém para fazer o boom para o senhor, para quem for, usa um cabo de vassoura mesmo e amarra o microfone ali na ponta, entendeu? A gente tem que se virar porque a gente tem. Direção de arte. É responsável pelo visual de obra, que se refere aos objetos, às cores, à composição do ambiente, sempre em diálogo direto com o figurinista e o diretor de fotografia. O diretor de arte sempre está em diálogo com o figurinista e o diretor de fotografia. O que isso quer dizer? Que o figurino é parte do roteiro também. Entendeu? Se a personagem é uma personagem triste, deprimida, você pode ver que eles estão sempre usando o tom pastel. É sempre um cinza, um marrom, uma cor mais fechada, mais down, para dar aquele ar de baixa energia. E quando é um personagem ativo, mais elétrico, é sempre um tom mais forte, tipo um amarelo, um coral. A direção de fotografia é responsável pelo visual do filme. Ele tem grande contribuição para o clima do filme, posto que é responsável por iluminar a cena. No cinema, a luz é uma das principais ferramentas para ambientar a cena. Aí o que o Niak estava curioso. A luz é o que é mais importante no cinema. Torna-se mais leve e festiva ou mais densa e introspectiva. Depende da quantidade de luz que se usa. Ou seja, eu não posso passar... Se for um filme de comédia, eu não posso ter uma quantidade de luz que deixe uma cena densa, porque senão ela vai virar um filme de drama. Isso até no teatro também. A luz é muito importante. E nunca contar só com a luz natural, que a luz natural te vende, te deixa vendido. É tipo de refletores ou luz empregados. Ele tem em conjunto a sua equipe. Faça sua lista de equipamentos e materiais. Na finalização, acompanhe o tratamento da imagem do filme. Então, Niak, já que você está tão interessado na luz, eu vou te ensinar vou ensinar vocês a fazer uma softbox com caixa de papelão, papel alumínio e papel manteiga. Tá beleza? Eu vou deixar o link do vídeo no grupo também. Que serve muito. E qual a lâmpada usar.
Não usa, nunca usa a lâmpada amarela. Compra uma lâmpada no mercado que ela é fluorescente e que ela tem... ela não esquenta, entendeu? Eu esqueci o nome dela, cara. Ela vem a ser de LED. Ela custa, acho que R$ 10. Eu acho que ele caiu, né? Eu caí? Caí, não. Não, tá, congelou. Foi travou. Volta, lá na não usar a luz amarela. E agora, eu voltei? Ei, voltei? Não, agora você voltou. Ah, voltei. Então, a luz amarela, ela geralmente passa como se fosse um filme na década de 60, é mais para um filme antigo, entendeu? Mas se pode usar também, se a sua narrativa coincidir com isso. Gente, a nossa aula vai terminar. Já está até acabando o tempo aqui. Então, ficou fechado assim, para a próxima semana, o roteiro e o aplicativo. Tudo bem para vocês? Tá, o estúdio, Oi? o aplicativo que você fala para a gente é o... InShot. InShot. Eu vou mandar o nome dele lá e vou tirar print para quem tiver dificuldade de achar ele com mais facilidade. Tranquilo. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Conseguiram compreender certinho? Tá tudo ok. É isso, então. Aí, semana que vem, nós vamos ler o roteiro de cada um e falar sobre o aplicativo. Aí eu já vou, Niak, eu já vou adiantar a luz também, para que você possa ficar trabalhar de forma mais orgânica e livre. Pronto. Tá bom? Pronto. Então, tá bom. Eu mudo aqui no plano de aula. Eu boto pulo figurino para a próxima. Travou. Tá ok? Você pode repetir? Porque travou. Eu vou pular. Eu vou botar... Pronto, agora eu queria que você repetisse, por favor, porque seu áudio, ele travou. Eu vou pular no plano de aula. Melhorou? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu mudar de internet. Vai pular a aula? Eu acho que eu vi isso. Eu vou... Tá me ouvindo agora bem? Melhorou. Então, eu vou mudar no plano de aula. Ao invés de eu falar sobre figurino semana que vem, eu falo sobre luz, então. Que aí você trabalha de forma mais orgânica e mais livre. Pronto, maravilha. Tá beleza? Então fica assim. Valeu, galera? Tenha uma boa noite. Eu vou mandar a apostila também no grupo. Manda mesmo, a gente dá uma lida, viu? É isso. Obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Nada, obrigado a vocês por estarem participando. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso a todos. Valeu. Boa noite a todos. Até a próxima semana. É isso, eu vou ficar aqui, vou esperando o pessoal sair. O pessoal não quer sair, não. O pessoal quer sair, não.